Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, mais uma aula, direto aqui do IFE para alguns municípios de Rondônia e para Porto Velho também. Hoje, terça-feira, 22 de abril de 2014. Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo que foi dado na primeira, segunda, terceira aula e quarta aula. Quero agradecer a todos por ter chegado até aqui e vamos dar continuação à nossa aula, certo? Nossa aula é funcionários de escola, cidadãos, educadores, profissionais e gestores. Quando falamos de cidadão, educadores, nós estamos falando de todos aqueles que fazem parte da escola, da educação. Todos que trabalham em um colégio, em uma escola, eles são de fato educadores, certo? Meu nome é Noélia Ferreira, vocês já conhecem. E vamos aqui para os nossos objetivos da nossa aula. Objetivos de hoje é revisar os conteúdos estudados nas aulas, nas unidades 1, de 1 a 4. Compreender a construção da identidade dos funcionários das escolas brasileiras. Refletir acerca dos diferentes modos de conceber a educação. Discutir a construção da identidade dos funcionários de escolas nos tempos atuais. Como é que está a nossa escola nos tempos de hoje? Nós sabemos que antigamente ela tinha lá o seu modelo, funcionava daquele jeito, tudo muito rígido, alunos que por muitas vezes eram corrigidos com palmatórias, expulsões de colégio, porque fez alguma coisa que desagradou a algum funcionário. E nos dias de hoje, como é que essa escola está sendo oferecida para esses alunos que chegam todos os dias nas escolas? Na unidade 1, funcionários das escolas públicas, quem somos nós? Foi falado também que a respeito disso, quem somos nós? Quem são esses funcionários de escola pública? Então, são todos aqueles, como foi falado, que participam da escola, que são funcionários de escola. Você não está ali para exercer exatamente só a sua função de fato, porém, já que você trabalha num colégio, você é um educador. Atualmente existe no Brasil mais de 1 milhão de funcionários trabalhando nas escolas públicas, federais, estaduais, municipais, os quais têm a missão de oferecer educação básica a mais de 50 milhões de alunos. Vocês podem perceber aqui que nós temos, aqui no caso, no Brasil, 1 milhão de funcionários. E aqui mais de 50 milhões de alunos. Será que esses 1 milhão de funcionários dá conta de mais de 50 milhões de alunos? Será que dá conta, digamos assim, de todo esse público que vai às escolas? Será que está sendo suficiente para que possa atingir todos esses alunos? Aqui, para que ocorra um bom andamento e funcionamento de uma escola, várias são as pessoas que estão envolvidas nessas escolas. Quem são elas? Inspetores de alunos, agentes de merenda, bibliotecárias, porteiros, secretárias escolares. Então, nós falamos aqui que para o funcionamento de uma escola, para que ela ocorra de forma adequada,
tudo dentro lá do seu, digamos assim, como tem que ser, muitos são esses funcionários que trabalham ali, né, para que essa educação ocorra de fato, para que essa escola venha de fato funcionar adequadamente. Então, todos juntos por uma educação melhor, mesmo porque a LDB, o ECA, ele foi criado para isso, né, para cada dia a educação estar melhor para os nossos alunos. Eles são protegidos por esses conselhos, né, pelo ECA, que assegura de fato o aluno no colégio e com uma educação de qualidade. Aqui, escolas públicas. A educação escolar pode ser oferecida em escolas públicas, mantida e administrada pelos governos, que pode ser federal, estadual e municipais. Todos os estados, né, eles têm esse tipo de educação, que é as federais, estadual e as municipais. Geralmente as municipais elas funcionam para pré-escola, ensino infantil, né, até os 8, 7 anos de idade, 10 anos de idade, dependendo, né, até o quinto ano. Escolas privadas, mantidas por pessoas e empresas, onde quase sempre os alunos pagam mensalidade. Quem pode ser, no caso aqui, que podem ser particulares, comunitária, confessionais, religiosas e filantrópicas. Essas são as escolas particulares. Educação básica. Com a primeira LDB do Brasil, existiam o primeiro jardim de infância, o curso primário, de 4 a 6 anos. O ginasial, 4 anos, e o colegial, o clássico, o normal, o industrial, o científico, o agrícola e o comercial. Com a atual LDB, a educação escolar compõe-se da educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. São as etapas que um aluno, né, percorre durante sua vida letiva. Creche, pré-escola, ensino infantil, aí vai para o ensino fundamental, ensino médio e assim por diante. Escola normal. Os primeiros professores do Brasil foram os religiosos, com formação humanística e didática. Nós falamos bastante, né, a respeito das escolas religiosas, que antigamente não tinha, de fato, professores formados, então tinha aí os religiosos, né, que aqui chegaram para educar os alunos brasileiros. Como vocês sabem, né, foram os jesuítas que chegaram, os colégios era tipo internato, né, os alunos iam lá, passavam o ano inteiro estudando, e alguns nem sempre vinham para casa, né, passava um tempo lá até sair preparado já para o mercado de trabalho. Em 1996, a LDB admitiu o curso normal em nível médio, como formação dos professores da educação infantil. Então, mais uma vez, a LDB, né, vindo aí, fazendo parte da vida do aluno, né, da criança, né, e garantindo a eles o direito de estudar. O inspetor de alunos e suspensão. Esse nome aqui, inspetor de aluno e suspensão, ele tem vários significados que não se originam da prática escolar. Durante muito tempo, ele mais, digamos assim, intimidava, né, e apavorava do que contribuíram
para os alunos, que o inspetor de escola, né, era aquele tipo carrasco que geralmente corrigia o aluno, tudo que ele viu o aluno fazer era escrito, passava pela diretora e geralmente aquele aluno não tinha feito nada demais, já era motivo para ser expulso do colégio, para ser, digamos assim, de certa forma corrigido. E essas crianças, algumas vezes, sofriam, né, por causa desses maltratos, porque nem sempre era o que o inspetor escrevia, né? Ele viu uma criança fazendo qualquer coisa, já era o suficiente para ser chamada a atenção, ser levado até a diretora. Alguns até era, digamos assim, sofriam as consequências, né? Palmatória nas mãos, de castigo e assim por diante. Os inspetores, no caso, eles nem contribuíam para o ensino, né? Nem deveriam estar ali naquele tempo. Para a aprendizagem, tudo era muito opressivo, como foi falado, né? Se você olhasse de lado, já era o suficiente para você ser corrigido, porque como nós estamos falando aqui de décadas atrás, centenas de anos atrás, né? A gente sabe que antigamente nas escolas tinha aquele formato do aluno ir uniformizado, e desse jeito, assim, né? E hoje em dia existem os uniformes, porém, com a LDB, com o ECA, o aluno ele tem mais chance, digamos assim, de viver em um ambiente, digamos, 200 dias por ano, né? Viver dentro de uma escola que realmente ela venha contribuir, não só para a sua formação, digamos, pessoal, mas em todos os sentidos. Porque antigamente eles não podiam nem falar direito, né, que era corrigido. Hoje o aluno já tem o direito de pensar, de fazer pergunta, de agir e questionar também o professor, que naquele tempo era impossível você dizer algo que não era da vontade, no caso dos professores, dos inspetores. Então, hoje em dia, o aluno já tem esse direito de fazer pergunta, de questionar, de fazer uma crítica sim, por que não, porém que seja uma crítica construtiva, entendeu? Então, tudo isso tem sido, digamos assim, a LDB, o ECA, ele existe para isso, para que o aluno possa se expressar ainda mais e tenha suas digamos assim, suas convicções e falar o que pensa, o que sente, né? De uma forma que também não venha agravar, né, digamos assim, na sala de aula, falar adequadamente, de acordo com o conteúdo que está sendo aplicado. Ele pode questionar, ele já pode fazer perguntas, o que ele entendeu, o que ele não entendeu. Hoje, os alunos têm mais liberdade para fazer esse tipo de pergunta, para de fato, interagir no colégio e na sala de aula. Na unidade 2, o que é educação? Isso aqui nós falamos bastante, né? O que é educação? Que muitos podem dizer que educação é você saber se comportar, educação é você chegar no colégio e ir direto para a sua sala, ou em qualquer lugar, tem muitos conceitos, né, para que é educação. Isso aí eu deixei até a critério que vocês poderiam, na hora de responder a atividade, vocês podiam usar, digamos assim, o que vocês pensam a respeito do que é educação, porque pela LDB, pelos os livros que a gente estuda, nós temos um conceito de educação, porém tem vários conceitos de educação, digamos assim, que você pode dizer, você se vestir bem, é você se portar bem, é você dirigir as pessoas, é dar um bom dia, boa noite, isso tudo também são formas de educação. Porém, vamos lá. O que é educação? Desenvolvimento pessoal. Esse desenvolvimento pessoal significa dizer que você desenvolvendo, digamos, sua criatividade, estudando, assistindo jornal, fazendo leitura de revistas, né? Você tem mais, assim, digamos, uma forma diferente de agir, de se portar. Também significa desenvolvimento pessoal, né? Se expressar bem, socialização, comunicação e formação. O que é educação de fato? Que estão falando tanto em educação. Então, o que é essa educação de fato? Vamos lá. Nos dias de hoje, quando se fala em educação, logo se pensa em escolas. Aí, quando se pensa em escola, muitos veem a escola como se fosse o ponto de partida para a educação.
De fato, também é um ponto de partida para a educação, porém a criança ele já precisa ser educado desde cedo. Todos precisam ser educados desde cedo e esquecer um pouco de pensar que eu vou botar meu filho na escola, lá ele vai ter direito à educação. Sim, ele vai ter direito à educação, porém lá ele vai para aprender história, matemática, sociologia, filosofia, que também são as matérias importantíssimas, sociologia e filosofia são as minhas preferidas. Porém, o aluno, a criança, ela precisa desde cedo ser educada, porque não é só o colégio que educa esses jovens, essas crianças, e também não é só em casa. Apesar da educação já vir de casa, ela só vai aperfeiçoar ainda mais no colégio. Como que ela vai aperfeiçoar? Fazendo o conhecimento, né, das disciplinas, das matérias que são colocada lá para ela estudar. Então, o processo de educação, ele é grande, é desde quando a criança nasce até não tem fim, porque a pessoa, o ser humano, ele está sempre se educando e se reeducando. Eu já estou com tantos anos e tal, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer. Sim, nós humanos estamos aqui para ser educados e a cada dia que passa, a sociedade, ela precisa ainda mais de pessoas educadas. Por isso que a educação, por isso que os estudos, eles não param. Você tem o ensino infantil, tem o ensino médio, o ensino fundamental, ensino superior, pós, mestrado, doutorado. Isso é buscando a cada dia que passa, além de educação, aperfeiçoar o que você faz. Então, essa questão, o que é educação? Quando você fala em educação, vou esperar meu filho ir para o colégio para ter educação lá, é engano, porque o ser humano ele precisa ser educado desde cedo. Desde casa lá, desde o seu nascimento praticamente, a criança tem que ser educada para quando ele chegar no colégio, ele não se deparar com um mundo totalmente diferente. Então, a educação não é só coisa do colégio, apesar que o colégio ele é um ambiente de educação, é um ambiente de escola. Porém, o ser humano ele tem que estar sendo educado, não só quando chega no colégio. Não só esperar que o seu filho, o seu neto, seu sobrinho chegue a um colégio para poder ser educado. Ele pode ser educado, sim, durante toda a sua vida, antes mesmo do colégio e depois do colégio, durante o colégio. Esse aluno ele pode ser educado, esse menino, essa criança, ele pode ser educada bem antes de chegar no colégio. Porque o papel do colégio é educar também, porém é ensinar disciplinas para o dia dessa criança, para o dia desse aluno, para o desenvolvimento pessoal dele. Aqui, mais o ato pessoal de educação, de educar-se, é a ação social de educar. A educação é algo que vai muito além da escola. Como foi falado, o ato de educar vai muito além da escola. O ato de educar está em nosso ser, em nosso íntimo. Então, como foi falado, o ato de educar está em nós. Nós é que temos que fazer por onde ser educados e educar aqueles jovens, aquelas crianças, antes mesmo que ela chegue de fato a uma escola. Porque ela precisa ser educada, de certa forma, de casa para o colégio. Porque se ela não tem educação em casa, como é que ela vai se comportar quando chegar no colégio? Só disciplina de história, matemática, isso aí vai educar? Não. Então, essa educação, ela vem, como sempre as pessoas falam, né? A educação vem de berço. E a educação vem de berço, quando fala isso, está dizendo que a criança, desde casa, ela já tem que ser educada para quando se deparar com a sociedade lá fora. Ela está preparada, de certa forma, né, para adentrar a sociedade. Aqui, profissionalização. Também nós falamos a respeito disso no módulo 2. Na área de educação, se constitui pela integração de conteúdos técnicos específicos de cada habilitação. Isso aqui foi falado, cada habilitação você vai estudar mediante, digamos assim, a sua necessidade, o seu desenvolvimento. Eu tenho mais possibilidade de trabalhar em que área? Alguns se deparam melhor com a sociologia, com ciências, com matemáticas, com as exatas de fato, né, e as sociais. O que acontece? Você vai estudando, vai se profissionalizando, eu gosto de fazer isso, eu me dou bem mais nessa área de trabalho. Então, a profissionalização é isso, é você estudar para esse trabalho que você desenvolve
no colégio. Você vai fazer um estudo mediante a sua necessidade de desenvolver um trabalho melhor no ambiente em que você trabalha. Então, essa é a profissionalização, é você se profissionalizar para oferecer um trabalho de qualidade. Mesmo porque, gente, a sociedade hoje, ela exige, né, qualidade de trabalho, tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem feito, com qualidade, né? Fazer a coisa com responsabilidade. Currículos. Transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. A cultura compreende o acúmulo de conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos, bem como os valores de um povo. Isso aí nós falamos, né? A transmissão, né, de cultura de uma sociedade. Cada sociedade tem a sua forma de agir, de pensar e de falar. Você pode ver que no Brasil nós temos, digamos assim, o Brasil, ele é geral, porém, a cada estado você tem uma forma das pessoas falar, uma gíria diferente, um jeito de se comunicar, né? Até as comidas, né, no Brasil, em cada estado, ela é diferente. Então, você precisa estar, digamos assim, estudando, você precisa estar aprendendo essas culturas, que nós estamos falando no caso aqui de Brasil, né, de tantos estados que nós temos, cada um com sua cultura diferente. Mas se for sair do Brasil, quantas e quantas culturas diferentes nós não temos. Então, a gente precisa, né, digamos assim, estar interagido, né, essa transmissão de cultura, de conhecimento das culturas, para que aonde eu chegue eu possa lidar com cada cultura, a cada estado que você vai. Muitos, quando saem de um estado e vai para o outro, ele se depara com ele fica meio que impactado do modo que as pessoas falam, do modo deles agirem, mas não era para estar nesse ponto, porque a gente já conhece. Geralmente você assiste um jornal, um jornalista fala de um jeito, daquele sotaque diferente. Então, isso é a cultura do estado, é o desenvolvimento da cultura daquele estado. Então, por muitas vezes, quando você fala alguma palavra que não é do seu estado, as pessoas ficam assim meio que olhando como se você não soubesse falar. Porém, é o modo de falar, é o modo de cada cultura se expressar. Escolas estadual. Elas começaram a ser criadas em 1834, isso aí também nós já abordamos bastante aqui, né? Quando foi criada as primeiras escolas no Brasil, né? Na unidade 3, Escola Pública, Espaço da Educação de Qualidade, Constituição e LDB. Quando falamos aqui espaço de educação de qualidade. E aí, a nossa educação, nossos colégios, nossas escolas está sendo mesmo de qualidade? Isso vai depender muito de quem está lá, né, fazendo o seu trabalho. Aí ela vai ser de qualidade. Não depende de alguém que está lá fora, fazendo seu trabalho lá. A educação, para ser de qualidade, ela necessita que quem é responsável por essa escola, todos que trabalham nesse colégio são responsáveis por essa educação. E para essa educação ser de qualidade de fato, todos têm que estar envolvidos. Então, a educação de qualidade é o envolvimento de todos os funcionários de uma escola envolvidos para que essa educação seja de fato de qualidade. De 1500 a 1550 não foi fundada uma só escola na costa brasileira. Isso aqui nós falamos bastante, né, que não foi fundada nenhuma escola e os porquê que não foram criadas escolas no Brasil nessa época. Porque naquela época, quando os portugueses aqui chegaram, nas caravelas, nas suas embarcações, não vieram criança. Esse é o porquê de não ter sido criada uma escola sequer na costa brasileira, porque eram índios que aqui já habitavam, os negros africanos que vieram nas caravelas não necessitavam de escola e tinha o fator
de Portugal não ter vindo nenhuma criança. Então não tinha necessidade. E como vocês sabem, foi falado, para os portugueses, para quem chegou aqui, eles precisavam da mão de obra do negro, né, e do índio. Então o que acontecia? Não precisava um índio, um negro alfabetizado, letrado, porque ele ia questionar alguma coisa. Então os índios continuavam sendo como é que eu posso falar, educados, né, nas suas aldeias, e os negros que chegaram continuavam sendo educados lá nas suas senzalas, não precisava de fato de uma educação, porque o que eles precisavam mesmo era ter força de braço, né, para trabalhar. Isso era o que, de fato, os portugueses necessitavam do seu escravo. Força de braço, né, para trabalhar na lavoura, colher e essas coisas. Então, para o ver do português, não era necessário criar uma escola, porque a escola que o indígena, que o negro precisava, era do braço, né, e do chicote dos seus feitores. A primeira escola foi o Colégio dos Meninos de Jesus. Conselho escolar, no período, as instituições são mantidas por decisões centralizadas. Como regime democrático, vem a gestão democrática, conselho escolar ou equivalente. Na quarta unidade, foi falado dos gênesis histórica, dos funcionários religiosos, coadjuntores, escravos, serviçais, subempregados, clientelísticos e burocráticos, administrativos, reconstruindo identidade. Então aqui nós falamos dos religiosos, que foram os primeiros professores do Brasil, dos escravos serviçais, que serviu para ajudar o professor em sala de aula, levar uma água para os alunos, ter sempre em mão uma bacia com água, uma toalhinha para o professor fazer a sua higienização. Então era assim que funcionava. Religiosos coadjuntores. O colégio, no caso lá, funcionava em regime de internato. Isso aqui nós falamos, que os alunos iam para lá e só saíam quando estavam de fato formados para o mercado de trabalho. Os religiosos, eles eram responsáveis, né, não somente pelo ensino, mas por toda a vida dos alunos, como a alimentação, a saúde, lazer, religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico, ou seja, por toda a educação desse jovem, né? No caso, como é internato, o aluno ia para lá e os religiosos, eles eram ali, de fato, né, cuidavam não só do ensino, mas de tudo o que fazia parte daquele aluno, da religiosidade, alimentação, tudo era obrigação, no caso dos religiosos, de quem trabalhava nos internatos. Com o trabalho dos coadjuntores, asseguravam-se a educação de qualidade. Então, os coadjuntores tiveram também um papel importantíssimo, né, para que tivesse uma educação de qualidade, né, ajudando ali aqueles alunos que viviam ali, para que tivesse, de fato, uma educação de qualidade. Escravos serviçais. O professor, ele era auxiliado por um escravo ou escrava, né, isso que já foi falado. Porém, não custa nada, né, você estudar um pouco mais, rever os conteúdos. Subempregados, clientelístico e burocratas, administrativo. Em quase todas as cidades dos estados brasileiros foram criadas escolas primárias. Era necessária a contratação de funcionário para a conservação e para
secretaria. Então aí já teve a necessidade de contratar funcionários. Quem? Aquelas pessoas que faziam a limpeza do colégio, quem ia fazer a matrícula, porque só o professor não ia dar conta, o aluno também não. Então o professor era contratado para, de fato, dar aula. Aí teve-se a necessidade de contratar, no caso aí já 2 funcionários diferentes, né? Que essa pessoa para a secretaria e aquele lá para fazer a limpeza, para cuidar do espaço onde de fato funcionava a escola. Como se dava o recrutamento desses funcionários nas escolas? Como era que digamos assim, recrutava, como era que contratava essas pessoas para trabalhar em uma escola? Então aqui, de primeiro, né, de início, por indicação política, nos ambientes gerencialmente mais avançados e por concursos públicos. Hoje, nós sabemos que um funcionário de colégio, a maioria deles são, especialmente, professores, para trabalhar nessa parte burocrática, que é de limpeza, que é de, como é que se diz, de tudo, né? Tem que ter secretaria, eles têm que ter cursado, de fato, né? Digamos assim, passar por um concurso público, ser aprovado para, de fato, ser mandado para essas escolas. Então, nem sempre digamos assim, antigamente você era recrutado por um político para ir trabalhar nos colégios, hoje em dia é totalmente diferente, né? Você precisa, de fato, participar de um concurso público para poder chegar, né, até a escola e fazer o seu trabalho no qual você fez o concurso para zelador, merendeiro, professor, inspetor, secretaria e assim por diante. Precisa passar por um concurso público. Então aqui nós vamos para a nossa atividade. Atividade ainda não, né? Porque aqui era para ter um vídeo, não vai ter, então vamos dar para a nossa atividade. Nós vamos falar aqui um pouco também, antes da atividade, a participação de todos leva a uma escola melhor, de qualidade. As suas regras de funcionamento podem ser melhoradas. Digamos assim, se todos participam de fato da escola, o que significa dizer? Que todos vão participar junto para que essa escola de fato aconteça, né? Nem todos participam das reuniões pedagógicas, portanto é necessário, como é que eu vou saber o que acontece, deixa acontecer no colégio se eu não participo das reuniões pedagógicas? Então tudo isso tem que ser visto, que um porteiro ele não é um simples porteiro. Um porteiro ele está ali todo dia recebendo aqueles alunos que entram e saem do colégio, aquele aluno que precisa entrar com o pai, sair com o pai e com a mãe. Então a função desse porteiro não é só ser porteiro, do merendeiro não é só merendeiro. E de todos, não é só o seu trabalho em si desenvolvido, apesar que você foi contratado para aquele trabalho, porém você precisa estar interagindo com tudo que acontece dentro do colégio para você poder ter uma posição e saber lidar melhor com algo que possa vir a acontecer nessa escola. Então todos juntos pela educação, todos participando para que possamos fazer dessa escola uma escola de qualidade. A ação de estudo, educação e reeducação. Os funcionários devem estar sempre alerta, não só em sua função, mas sim profissionais da educação e educadores. Então, é o que nós estamos falando desde sempre, né? Você não precisa estar focado só no seu trabalho em si, eu faço isso, então meu trabalho é esse. Então, todos são educadores, todos pela educação, fazendo de fato para que essa escola venha a funcionar como ela deve de fato funcionar, entendeu? Aqui nós vamos para a nossa atividade. Nós vamos repetir algumas questões que talvez a primeira você não, digamos assim, vai saber de fato responder porque era para ter passado um vídeo e o vídeo não teve como passar. Então, o que vai acontecer?
como sempre eu vou fazer a correção junto com vocês. Então vamos para nossas perguntas, e algumas perguntas vai estar repetidas, né? Já que a gente está fazendo assim um resumo dos 4 primeiros capítulos que foi trabalhado, nós vamos repetir algumas questões e vocês com certeza não vão ter nenhum problema em responder, porque já são questões repetidas, é uma revisão de conteúdo, para que fique a cada dia que passa mais fixo na cabeça de vocês, para que ninguém tenha dúvida do que de fato estão fazendo aqui. Então aqui, segundo o vídeo, o que alguns funcionários dizem é sobre reuniões pedagógicas. Então, segundo o vídeo que nós ia passar, fala a respeito das reuniões pedagógicas. Alguns veem a necessidade de participar das reuniões pedagógicas. Outros não veem a necessidade, porque eu abro e fecho o portão todo dia. Sim, e daí? Porém, nunca foi chamado a assistir uma reunião pedagógica, porque pensa, talvez seja porque nunca participou de uma reunião pedagógica, já pensa ou acha que as reuniões pedagógicas é para professor e o diretor. Por que eu penso assim? Porque eu nunca fui chamado a participar de uma reunião. Então, me dá a entender que a reunião pedagógica é coisa de professor e de diretor. Já tem outros servidores de auxiliar de limpeza e tal, que eles veem necessidade em participar. Merendeiros já vê a necessidade de participar de uma reunião pedagógica. Porque para mim agir dentro de um colégio, seja onde for no meu ambiente de trabalho, eu preciso estar interagindo com tudo o que acontece. Então a reunião pedagógica não é de fato só para o professor e para o gestor, para o diretor. A reunião pedagógica é para ser para todos os funcionários de colégio, porque todos não são educadores, então todos necessitam participar da reunião pedagógica. Ah, eu nunca fui chamada, nunca me convidaram para participar, porém, é necessário que todos estejam interagindo na educação. Se eu trabalho no colégio, se eu sou um educador, então, ao invés de me ficar só abrindo e fechando o portão, porque eu sei que essa é a minha responsabilidade. Porém, eu sou um educador. Quando você fala, o aluno tal só sai com o pai ou com a mãe, está fazendo o quê? Educando aquela criança para que ela não saia com qualquer um, porque ela não venha a sair do colégio sozinho. Então, isso é uma forma de educar. E participar das reuniões pedagógicas tem que participar por quê? Eu preciso interagir, eu preciso saber o que está acontecendo, aluno tal, quem é tal, para poder agir na minha escola, no meu ambiente de trabalho, com cada aluno daquele. Cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma personalidade diferente. E aqui é a segunda questão. O que acontece quando todos participam das atividades desenvolvidas na escola? Conseguir-se perceber como educador. Vou repetir essa questão. O que acontece quando todos participam das atividades desenvolvidas na escola? É conseguir se perceber como educador. Olha que a importância de você participar das reuniões, para que você esteja ali envolvido e sendo de fato um educador. A terceira, o que é o conselho escolar? Isso aí também nós falamos na outra aula, então hoje você vai só responder aperfeiçoando ainda mais os seus conhecimentos. A quarta, descreva o que é educação. Também nós já fizemos essa atividade e, como eu falei, não é só o que foi colocado pelo professor, é tudo aquilo que você vê que é educação. Cada um vê a educação de uma forma. Então, o que você pensar o que é educação, você pode responder tranquilo que você não está errando. A quinta, o que acontece durante os primeiros anos após a chegada dos portugueses no Brasil, com relação à escola? O que foi que aconteceu? Essa atividade também já foi feita. Quando surgiram as primeiras escolas normais no Brasil, qual a sua função? Qual era a função das primeiras escolas normais no Brasil? A sétima, como funcionavam os primeiros colégios e quais suas funções? Então, aqui está a nossa atividade. Vocês façam aí durante 30 minutos e depois eu volto para a gente corrigir a nossa atividade, valeu? Daqui a 30 minutos, se Deus quiser.
Já? Então, quero pedir desculpas a vocês, porque hoje nós teríamos um vídeo e o vídeo não foi possível por conta de problemas técnicos. Apesar de tanta tecnologia, ainda existem alguns problemas técnicos, né, que impedem certas coisas, no caso do nosso vídeo hoje. Então, desculpa a vocês, porém, se vocês quiserem ter acesso, daqui a pouco, depois da aula, já à tarde, vai estar disponível para vocês, tá? No ambiente, vocês podem ficar à vontade para assistir o vídeo e a aula de hoje, tirar dúvidas. Vamos para a correção da nossa atividade. Como a questão 1, ela estava voltada para o vídeo, vocês iam responder ela depois de assistir o vídeo, vamos deixar a questão de número 1 para depois, esquece ela, vamos pular ela. Então vamos aqui para esquecer a questão 1, na verdade, a 2 a gente vai responder agora. Como vocês já viram, né, o que acontece quando participam das atividades, digamos assim, nas escolas? O que acontece quando todos participam das atividades na escola? O que isso vem acarretar? Então, começando do início. O que acontece quando todos participam das atividades desenvolvidas na escola? E conseguem se perceber como educador. Essa resposta aqui, essa pergunta, a resposta dela é pessoal, entendeu? Só que aí, como a resposta é pessoal, você pode dizer o que acontece quando todos participam das reuniões, quando todos se enxergam como de fato educador e não simplesmente como um mero funcionário. Um mero merendeiro, zelador, secretaria. O que acontece quando todos participam de fato dessa vida escolar? O que acontece quando todos participam de fato da escola, do desenvolvimento dela? Apesar da pergunta ser pessoal, eu dei aqui algumas sugestões que vocês podem estar corrigindo ou deixa do jeito que você fez, porque você também é um funcionário, é um educador e você sabe o que acontece quando todos se envolvem num processo de educação, o que acontece. Então eu coloquei aqui, cabe a todos que fazem parte do processo educativo buscar mecanismos de mudanças frente às novas perspectivas educacionais, no que diz respeito à efetivação da gestão democrática nas escolas públicas de todo o país. Então vai de você, o que você busca, vai de você ser o educador, vai de você, quando você quer, quando nós queremos, nós fazemos a diferença. Então, a resposta é pessoal, porém, eu dei aqui eu dei mecanismo para que você possa responder sua atividade, porém, com suas próprias palavras, você pode responder. Você não precisa ficar só com a resposta do professor, da professora, porque quando nós nos enxergamos como tal, no caso, como educador, nós sabemos como agir, nós sabemos o que fazer quando nós participamos de fato e efetivamente desse processo. A terceira, o que é conselho escolar? Essa daí eu tenho certeza que ninguém teve dúvida para responder, né? Porque nós já fizemos essa atividade, como a gente está fazendo um resgate dos 4 primeiros capítulos que foram trabalhados nas semanas anteriores. Então, vocês sabem responder essa numa boa, porém eu vou corrigir junto com vocês. Aqui, no período, as instituições são mantidas por decisões centralizadas. Como regime democrático, vem a gestão democrática, conselho escolar ou equivalentes. A quarta, descreva o que é educação. Também isso aí, você pode falar o que é educação, você pode escrever o que é educação segundo o seu ponto de vista. Educação é tudo que nós já falamos, é você saber se portar, é se comportar, é você ser educado, é você
estar em sociedade, segundo a perspectiva da sociedade, que a sociedade hoje ela é crítica e ela busca mesmo cidadãos de fato educados. Então, o que é educação? É tudo o que você já escreveu, o que você pensa que é educação e um pouco mais. Aqui na minha resposta está assim: é o ato pessoal de educar-se, é a ação social de educar. A educação é algo que vai muito além das escolas. O ato de educar está em nosso ser, em nosso íntimo. Então, o ato de educar, ele está além da escola. Não é só a escola em si que é responsável pela educação do cidadão, não é a escola em si que é responsável pela educação do aluno de fato. A sociedade também ela é responsável por essa educação. Pais, mães, tios, avós, todos são responsáveis por essa educação e não só a escola em si, porque a escola é a escola, lá onde ele busca conhecimentos de vida, de culturas e assim por diante. E a educação, ela é construída a cada dia que passa, não é só a escola que faz educação. Em casa, na sociedade, no seu grupo ali de familiar, religioso, tudo faz parte da educação e a educação para que o jovem consiga se manter, né, na sociedade de acordo como a sociedade busca. A quinta. O que acontece durante os primeiros 50 anos após a chegada dos portugueses no Brasil, com relação à escola? O que foi que aconteceu, ou que não aconteceu durante esse tempo, esses 50 anos, digamos, de quando os portugueses aqui chegaram? O que foi que aconteceu? Aqui, o que não aconteceu, né? Não é feita nenhuma escola, porque não havia necessidade de ter algum centro de ensino, não havia crianças portuguesas. Isso aí foi explicado, eu falei também, né, o porquê de não ter sido construída nenhuma escola, né, durante esses primeiros 50 anos, quando os portugueses aqui chegaram, que no caso lá vieram escravos e aqui no Brasil já tinha os índios. Então o que necessitava era da força do braço dos escravos, né, para trabalhar nas lavouras. Então não era necessário, de fato, ter uma escola, que a educação deles era trabalhar na lavoura, né, fazer moer cana, fazer plantações, derrubar árvore, e não necessitava, segundo os portugueses, de escola. A sexta. Quando surgiram as primeiras escolas normais no Brasil e qual a sua formação? Também isso aqui, com certeza vocês não tiveram nenhum problema para responder. A partir de 1834, era destinada à formação de professores e professoras primárias. Professores e professoras voltadas, né, para o primário, né, séries iniciais. A sétima. Como funcionavam os primeiros colégios e quais seus funcionários? Também foi falado, né, como funcionava, quem eram os seus funcionários. Aqui. Era em regime de internato, os religiosos eram responsáveis não somente pelo ensino, mas por toda a vida dos alunos, como alimentação, saúde, lazer, religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico, ou seja, por toda a educação desse aluno. Então, tá fácil, no caso foi fácil, né? Foi uma revisão dos primeiras 4 unidades. Tenho certeza que vocês não tiveram problemas em responder. Então, aqui eu me despeço de vocês. Tenham uma boa semana e até a próxima terça-feira que vem. Tchau e até a próxima.